Pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a construção de kitnets para locação, tá? Em primeiro lugar, se você acompanhou os vídeos anteriores, eu falei com você sobre rentabilidade, tá? De locação, rentabilidade, tá? No investimento de imóveis para locação, e comentei com vocês que você precisa transformar esse negócio em um modelo de negócio, com uma marca definida, com um modelo definido, tá? E que os melhores imóveis para locação são, na minha opinião, imóveis compactos, tá? Nesse vídeo, especificamente, eu queria falar com você sobre kitnets, um prédio, um edifício, um pequeno edifício, um pequeno condomínio de kitnets para locação e como você pode rentabilizar isso da melhor forma, tá? Bom, em primeiro lugar, você precisa decidir ou definir o seu público-alvo. E um público-alvo para imóveis para locação, como por exemplo kitnets, tá? Ele vai depender da sua capacidade de investimento. Por quê? Se você quer construir um prédio com flats, com um investimento alto, num centro de cidade, ou próximo a um centro comercial, ou ou na beira-mar, por exemplo, ou próximo a pontos turísticos, etc., tá? Em regiões caras, onde o imóvel construído também será, o investimento, né, na construção desse imóvel também será alto, então o seu público-alvo ele precisa ter uma capacidade de pagamento um pouco maior do que se você fosse investir em imóveis mais simples, com um acabamento mais simples, uma localização mais simples, né? Uma forma de locação mais simples, tá? Por exemplo, um contrato simples com você, tá? Se você faz imóveis próximos a... Digamos que, por exemplo, esse seu edifício de kitnets seja construído na beira-mar para atender a um público que vai fazer uma locação, vai fazer um contrato de locação anual com renovação ali para mais 2 anos, um contrato de 3 anos, com um valor de aluguel equivalente ao valor de um apartamento de um quarto, tá? Bem localizado, de acabamento médio-alto. Então você precisa de um tipo, então você está construindo para um tipo de público, tá? Agora, se esse mesmo edifício, ou se um edifício com apartamentos compactos similares for construído, por exemplo, em bairros mais afastados, ou em bairros de um padrão médio para médio-baixo, ou em bairros mais universitários, por exemplo, tá? Você tem um outro tipo de público-alvo. Se for um bairro universitário, por exemplo, você tem um público majoritariamente, né, um maior público sendo um público de estudantes, tá? E aí, para esse público de estudantes, você não vai trabalhar o mesmo valor de locação e nem as mesmas condições de locação do que aquele seu flat, né, na beira-mar, etc., que é o mesmo edifício ou edifício similar, com apartamentos similares ou com a mesma metragem, né? Mas também você tem um investimento menor. Então, viabilizar esse tipo de empreendimento, em primeiro lugar, para viabilizar esse tipo de empreendimento, em primeiro lugar você precisa saber qual é o valor de investimento, né? Qual é o seu público-alvo para você ter uma mensuração do valor de faturamento ou do valor que você vai receber mensal ou anual daquele empreendimento, com aquele empreendimento, a título de locação, tá? Se existe alguma coisa em que você pode agregar valor a essa locação, tá? E
quais são os formatos de locação para esse tipo de imóvel dentro desse investimento que você vai fazer. A partir disso, você vai ter ali um faturamento anual e, comparado com o valor de investimento que você fez, você tem ali o seu valor, os seus índices ali de rentabilidade com aquele imóvel. E também valor de retorno sobre investimento, valor de valorização aproximado ao longo dos anos. Se for um imóvel construído, esse imóvel, após construído, ele já tem uma valorização imediata, porque se você comparar preço de mercado com valor de construção, um imóvel construído, após construído, ele já tem uma valorização imediata. Tá? Se você tem uma marca, se esse seu empreendimento vai ter uma marca, se esse seu empreendimento vai ter uma divulgação própria, se esse seu empreendimento tem um modelo de negócio em torno de locação, ou se esse modelo de negócio vai ser em torno de lazer, por exemplo. Existem muitos edifícios mistos, né, que podem combinar essa locação por mensalidade ou por diária de imóveis com a venda de acesso a áreas de lazer do condomínio, por exemplo. A gente está aí, por exemplo, falando de um condomínio clube, por exemplo, tá? Onde você teria duas formas de rentabilidade, ou três formas de rentabilidade, né? A primeira, se forem duas, a primeira com locação de imóveis, tá? Mas em locação de imóveis, você tem a possibilidade de locar imóveis por mensalidade, por diária e por temporada, tá? Você tem a possibilidade da venda desses acessos ao condomínio como rentabilidade, tá? E você tem a possibilidade de fechar ou negociar pacotes corporativos, por exemplo, para eventos corporativos ou para festas ou para casamentos, por exemplo. Isso depende muito do seu tipo de empreendimento. Tá? Então, esse padrão que se faz hoje, esse padrão que se é divulgado hoje na internet, de você construir ali um pequeno edifício caindo aos pedaços de 10 metros quadrados e alugar mensal, etc. E aí em 4 ou 5 anos você tem o retorno desse investimento, e daqui a 4, 5 anos esse edifício ele não vale nada, porque o empreendimento em si não tem valor agregado nenhum, não tem valor intangível, ele só tem aquela construção que está caindo aos pedaços mesmo para alugar. Eu acho que para mim, por exemplo, e para você, isso não faz sentido. A gente precisa entender o mercado imobiliário como um negócio. A gente não precisa ficar construindo imóvel caindo aos pedaços para alugar por 500, 600 reais por mês. A gente precisa entender um modelo de negócio por trás de um empreendimento para explorar isso da melhor forma possível, para ter a melhor rentabilidade junto com a valorização desses imóveis, junto com a valorização desse empreendimento, dessa marca. Essa valorização vai fazer duas coisas. Em primeiro lugar, vai fazer três coisas. Em primeiro lugar, você vai ter um acréscimo no seu faturamento. Anualmente vai acrescer você vai ter um acréscimo no seu faturamento. Em segundo lugar, você vai ter a valorização, você vai ter um valor intangível, você vai ter um negócio por trás de um pequeno empreendimento imobiliário que vai ter um valor intangível. Isso funciona como um negócio. Em terceiro lugar, possibilidade de expansão. Possibilidade de expansão até mesmo com a mesma unidade explorada de outras formas, ou com novas unidades, ou usando essa unidade para ter crédito, por exemplo, para a construção de outras unidades, ou para ter crédito para fazer outros investimentos. A gente chama isso de alavancagem. Tá? Então veja bem, existem várias formas dentro do mercado, financeiramente e como negócio, para que você explore o investimento imobiliário. É sobre isso que a gente vai conversar mais aqui nesse canal, tá bom? Investimento imobiliário, construção de imóveis para locação, construção de imóveis para venda e empreendimentos imobiliários. Esses são os assuntos principais do canal. Sempre linkando imóveis ao negócio, sempre linkando imóveis à questão de rentabilidade, lucratividade, à questão de investimento, à questão financeira e ganho de capital, tá bom?
Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até mais.